qual é o objetivo do contato zero? De nada adianta você permanecer em contato zero se você não identifica onde você precisa mudar. Relacionamento é sempre sobre você, mas você tem 50% dentro desse relacionamento e a outra pessoa tem 50%. Onde foi o seu erro? Foi em não saber ouvir? Foi em não saber conversar? Foi em não ter uma comunicação não violenta? Foi em não ter buscado alternativas? Foi em ter esperado o relacionamento acabar porque você era muito seguro de que ela não ia terminar com você e de repente aconteceu e você só acreditou naquele momento, né? E passou por toda essa fase que a gente já falou aqui, né? Das 5 fases do rompimento da relação. Então tem todo esse aspecto. Beleza, Laís, eu identifiquei. Não, Laís, eu ainda não identifiquei. Então é necessário que você identifique e que você mude. Porque fazer contato zero sem mudar e sem evoluir não vai adiantar absolutamente nada. O contato zero não é para a pessoa ir atrás de você, não é para a pessoa ir chorando, pedindo perdão e etc. Tá? Então, se você não se coloca, não entende o motivo real do fim dessa relação e você entende o que é seu, a sua bagagem, para que você modifique isso e as coisas comecem a fluir de maneira, né, de maneira em que você chega e mostra, olha, eu mudei por mim, mudei porque eu precisei entender, te peço desculpa, né, pelas vezes eu demorei a entender que você não estava feliz, eu demorei a entender os meus erros, mas hoje eu entendo e te agradeço pelo fim desse relacionamento, porque se não fosse esse fim, se não fosse você ter terminado, eu não teria identificado isso dessa forma. Então, muito obrigada, né? Então, assim, e tentar uma retomada de contato de uma maneira amistosa, de uma maneira saudável, de uma maneira tranquila, sem cobrança, sem pedido de volta, sem falar de passado. Ah, mas e se a pessoa fala em passado? Se ela fala em passado? Se ele fala em passado? Se ela ou ele fala em passado, você simplesmente vai falar, olha, eu não sou mais aquela pessoa do passado, eu tenho tanta coisa nova, tanta coisa boa para te falar, então, assim, não vamos falar sobre isso, não vamos falar sobre o passado, né? Então, começa por aí. Existe chance de reconquista, sim, desde que você tenha as atitudes, as condutas corretas e uma estratégia de reconquista e, principalmente, que você entenda que é obrigatório esse processo de amor próprio, esse processo de desenvolvimento pessoal. Porque enquanto você não olhar e não admirar a pessoa que você vê no espelho, infelizmente, a pessoa que está do outro lado também não vai fazer isso por você. Relacionamento é sempre sobre você. Sim, se ame, se respeite e se valorize como você gostaria que alguém fizesse por você. E se nem você está fazendo isso por você mesmo, outra pessoa não vai fazer, tá? O Jean tá me perguntando, Laís, namoramos por 3 meses, acredito que eu fui o rebote, mas gosto dela. Moramos em estados diferentes e ela mudou o comportamento depois que retornou para lá no início do ano. Falei a ela que notei a mudança, ela achou ruim, não reconheceu que estava diferente e por isso terminou. Isso foi em janeiro. Estou em contato zero desde o dia 6/3. Enviei uma carta dia 19, mas até agora nada. Jean, o que acontece? Você fala que eu fui um rebote. Não significa que porque você foi um rebote que você não possa se tornar o atual. E a gente sempre bate nessa tecla. Laís, rebote pode se tornar uma pessoa, né? Pode se tornar um sentimento? Sim, é por isso que a gente fala sobre o time da reconquista e sobre correr atrás do prejuízo enquanto é tempo, para que o rebote não se torne atual. Se você conseguiu identificar que mesmo você sendo rebote, teve sentimento, você quer voltar com ela. Primeira coisa, contato zero só é utilizado em casos de distância em extrema necessidade. Quando vocês, de fato, não conseguem conversar de maneira alguma e, assim, chegou um ponto muito crítico e muito sério. Quando você está em distância, você faz afastamento. Você não faz contato zero, tá? É importante identificar que isso é um erro, tá bom? Oi, Gisele! Boa noite. Deixa eu responder a pergunta da Lúdia aqui, que eu não tô nem achando ela mais. Tô em contato zero para tentar reconquistar a Mari, 6 meses já separadas, e ela no Acre e eu em Jim. 3.000 quilômetros, me responde algo.
Estava fazendo contato zero, ela veio atrás, fui estúpida com ela, ela mandou que estava com saudades, eu disse, me poupa, guria. Ela disse que vai me poupar e sumiu de mim, mais posta todo dia. Indiretas, porém não fala mais comigo. E mês que vem, dia 16, chega aqui em Goiânia. Voltei para o contato zero. De novo, fiz certo? Como eu já falei, em relacionamento à distância, não é indicado que você faça contato zero. Relacionamento à distância não é a maneira melhor de se fazer com que você consiga demonstrar essas mudanças, porque vocês já estão em cidades diferentes, em estados diferentes. Então, quando você corta totalmente esse contato, é diferente de você estar na mesma cidade e, não, eu tô... eu tô tô em contato zero, mas as pessoas, como ela vai saber, como ele vai saber? As pessoas são da mesma cidade. Se você está na mesma cidade, da mesma maneira que você dá um jeito de saber sobre a vida dessa pessoa, ela vai dar um jeito de saber sobre a sua vida também. Então, assim, não tem essa, né? Na mesma cidade é diferente, porque tem amigos que têm amigos em comum, tem situações em comum, tem lugares em comum. Agora, quando você está em outro estado, você está em outra cidade, você quer demonstrar essa mudança e você vai lá e bloqueia o contato, você está dando, no mínimo, um tiro no seu pé, tá? Então, contato total em relacionamento à distância não é o mais viável e não é o aconselhável.